Olá, meu nome é Daniel, sou psicólogo da Atenção Primária em Saúde de São Bernardo do Campo. Montei esse canal para prestar apoio psicológico enquanto durar o isolamento social e a pandemia do Covid-19. Olá, o tema de hoje é autoestima. A gente vai voltar para o tema da autoestima, dessa vez com uma abordagem um pouco diferente. Os temas que apareceram, eles vieram bastante numa linha de relacionamento, de carência, de sinais, de entendimento um do outro. E aí eu pensei em abordar tanto com o entendimento eu e o outro, quanto o entendimento eu e eu mesmo. A gente às vezes vai ter que aprender a lidar com os nossos próprios sinais e entender os sinais dos outros. Então, a ideia hoje é autoestima, ao mesmo tempo que a gente falar de afeto, de sentimento, troca de sinais. Ok? Vamos lá. Então, vamos começar com a troca de sinais. Né? Então, a gente tem que pensar que essa autoestima é um diálogo entre eu e eu mesmo. E mesmo que seja um diálogo entre eu e eu mesmo, pode ser que às vezes tenham problemas de comunicação. Ah, entre eu e eu mesmo vai ter problema de comunicação? Às vezes vai. Às vezes a gente vai ter que aprender a se comunicar com a gente mesmo para conseguir se comunicar com os outros. Retomo o primeiro vídeo, né? O autoconhecimento, ele é sempre importante, então reforço, se forem se dedicar a alguma coisa, se dediquem a se conhecerem, se dediquem a entender como que vocês funcionam, o que para vocês é limite, o que para vocês não é limite, isso vai ser bastante importante. Vamos então para nossa analogia prática. Eu vou fazer uma analogia, tá? Com alguns brinquedos que eu peguei emprestado da minha filha e uma folha de papel. Bem fácil de fazer em casa também, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar que a folha de papel é a gente vai criar uma pequena abertura e tentar passar um sinal. Ele ainda não passa nessa abertura. Então a gente vai ter que criar uma forma em que ele passe. Depois dessa forma criada, esse é o único jeito que as coisas vão entrar? Não, vão ter coisas que vão ser parecidas, mas que não vão ser iguais, né? E aí como é que eu vou fazer para lidar com isso? Eu vou precisar então de duas formas, vou precisar de duas aberturas, não uma só. Como seria então uma pessoa tolerante, uma pessoa capaz de lidar com muitas formas? Espero que essa breve analogia faça um pouco de sentido para vocês, de que a gente tem que criar né, um tipo de abertura para a gente poder entender vários tipos de sinais, para que a gente possa englobar vários tipos de sinais de mim para mim mesmo e de mim para o outro, ok? Então, como de costume, eu vou usar alguns filmes de referência para nossa reflexão. O primeiro filme que eu vou usar é A Família do Futuro. Desse filme eu vou usar dois aspectos, tá?
Então, o primeiro é o do personagem principal, o Lewis. Ele é um menino gênio. Ele foi deixado no orfanato e ele vai dedicar, durante toda a infância dele, a genialidade dele para tentar rever essa mãe. Ele tá participando da feira de ciências e aparece um menino dizendo que vem do futuro, com uma máquina do tempo, falando que precisa da ajuda dele para recuperar uma outra máquina do tempo que foi roubada pelo vilão. E uma das coisas que o Lewis pede em troca é que, já que você tem uma máquina do tempo, você vai me levar para ver minha mãe. E o menino fica, né, meio ressabiado, acaba dizendo que sim. E o próprio título, né, porque o Lewis vai nessas ter que escolher, né, o que ele vai fazer, se ele vai tentar rever a mãe. E ele tem que perceber que ele correu atrás de alguém que não queria estar com ele, ou que não pôde estar com ele, mas que de qualquer maneira não esteve com ele, não fez questão de estar com ele. Em contrapartida, ele vai até o futuro e ele descobre uma família, né, bem diferente do que ele esperava, mas que é boa, assim como o Stitch menciona, né, e como eu mencionei num vídeo anterior, né, de que é uma família imperfeita, incompleta, mas que é boa, que ela serve. Então o Lewis vai ter que fazer um pouco dessa escolha. O outro aspecto que eu quero pegar desse filme é que o Lewis tem um amigo, né, o Gooby, e o Gooby, ao longo do filme, assim, ele tá sempre do lado do Lewis, e um dos problemas que o Gooby enfrenta é que o Lewis trabalha à noite, então o Gooby acaba ficando com insônia, ele não dorme, ele tem sono durante o dia, né, ele fica com problemas de sono, e isso acaba atrapalhando ele. E aí tem uma cena específica bem rapidinha, lá mais pro fim do filme, em que o Gooby, ele reclama, ninguém mais gosta de mim, ninguém me dá atenção. E é uma cena bem engraçada, porque ela dura acho que 3, 4 segundos, em que mostra ele andando nervoso assim pela escola, né? E várias pessoas, ei Gooby, quer ir na minha casa, Gooby? É o Gooby! E ele se fechou. Então, para questionar um pouco isso, se realmente as pessoas pararam de gostar dele, ou se foi ele quem se fechou para os sinais que foram dados, e que nesse caso, né, um filme infantil, puxando um pouco, né, para risada, né, para comédia, de que ele que se fechou, né, fica até um pouco mais claro, né, sim, ele deu uma fechada, teve uma turma que realmente não gostou de alguma coisa que aconteceu, mas teve uma parte que não estava ligando para aquilo, e foi ele quem deu mais importância do que aos outros. Por isso eu reforço que a questão também do diálogo interno, não só o diálogo externo, né? Porque às vezes eu estou fechado para aqueles sinais, né? Não tenho abertura para receber os sinais que os outros estão me enviando, ok? O segundo filme que eu vou usar é o filme A Dama na Água. Ele é um filme do Shyamalan, é aquele diretor que fez O Sexto Sentido, A Vila. Ele teve algumas fases que todo mundo gostou dos filmes dele, e ele teve uma outra fase em que as pessoas não gostaram muito dos filmes dele. Esse é um filme que o pessoal fala que é dessa fase ruim, eu particularmente gostei, então vou usar ele como referência, ok? Então o filme se chama A Dama na Água. Ele conta a história de um zelador, de um conjunto de prédios, né, de uns blocos de prédios, e um dia ele encontra uma moça na piscina, de noite. Ele resgata essa moça. E aí a moça diz que ela é uma ninfa, ela é um ser mágico e que ela precisa da ajuda dele para voltar para a terra dela. E aí ele fica incumbido de achar os personagens que ela precisa que façam parte, né, desse retorno. Então tem um curandeiro, tem um guardião, tem um conselho, né? Então ela vai dando alguns sinais e, e esse zelador vai ter que encontrar esses personagens, né? Ele acha que ele faz parte da história, então ele também acaba entrando como um dos personagens. E o que eu acho legal no filme é essa questão, que eu também já puxei, né, em outro momento, do porquê que é importante ouvir a história várias vezes, rever a história várias vezes, né? Porque no primeiro momento ele acha que achou todos os personagens e não dá certo. E aí ele tem que repensar, alguma coisa deu errado. E ele tem que ouvir a história de novo, ele tem que repensar a história de novo, ele tem que olhar para todos os sinais de novo. Então remeto também ao comecinho, né, quando eu coloquei lá os sinais das aberturas, a gente vai ter que ter várias aberturas, né, para entender esses sinais. É importante que a gente dialogue com esses sinais mais de uma vez e que a gente consiga ver cada vez mais perspectivas maiores, que a gente consiga ver cada vez mais de ângulos diferentes,
né? Às vezes ver de um ângulo só não é suficiente para a gente entender a complexidade de algo. E a gente tem que lembrar que o ser humano é de alta complexidade, né? Nós somos todos muito complexos. Então, olhar só de um ponto de vista, só de uma perspectiva, talvez não resolva. Então, a gente vai ter que aprender a olhar de várias perspectivas. Então, para mim, esse filme é bastante interessante para a gente poder pensar nessa questão de que ele teve que olhar, ouvir e pensar e repensar até ele conseguir encaixar melhor as peças do quebra-cabeça. Outro filme que eu vou utilizar é o filme Querido John. Esse é um romance, ele é um drama. O foco principal vai ser a relação do menino com a menina, né, do John com a menina. Ok, o filme é legal, mas eu vou pedir então pra gente olhar para um outro aspecto, um aspecto secundário desse filme, que é a relação do John com o próprio pai dele. O pai do John, ele provavelmente estaria dentro do espectro autista, né, do TEA, do transtorno do espectro autista, o que a gente chamava antigamente de autismo. E o pai dele, ele tem algumas peculiaridades que são muito características, né, do transtorno do espectro autista. Ele tem algumas repetições, ele tem dificuldade de demonstrar algumas coisas, e a relação desse pai, né, desse menino com esse pai, ela em alguns momentos foi muito conturbada por conta disso, né? Então a gente tem a história principal que se desenrola entre o menino e a menina, mas a gente também tem uma história secundária, né? Que é legal de acompanhar, que inclusive até a menina consegue fazer uma ponte, né, com esse pai, e de como esses sinais eles eram importantes, né? O pai dele colecionava moedas e a moeda era um jeito dele se comunicar, tanto com o filho quanto com a menina. E aí pra gente poder ver esse filme e poder entender que relação era essa, né? E que jeito que eles conseguiram estabelecer essa comunicação e como o amor estava ali, né? Tanto do filho pro pai quanto do pai pro filho. Eles tinham amor um pro outro, eles se importavam muito um com o outro, só que ele não sabia como demonstrar isso, e o menino às vezes teve problema para entender, até eles conseguirem sintonizar, até eles conseguirem, né, estarem juntos, estarem bem. Eu acho bastante interessante, espero que vocês consigam assistir e ver esse segundo aspecto, e ajudar a pensar então nessa questão, né, de novo, esses sinais, né, um do eu pro outro, do outro para mim, e como que eu consigo entender, interpretar e processar esses sinais. O último filme que eu vou sugerir então é o Stardust, aquele ficou como Stardust, o Mistério da Estrela. Ele é um filme do Neil Gaiman, um cara que escreve quadrinhos, um cara que escreve várias coisas interessantes que eu sempre curti. Ele é bem diferente do jeito dele de escrever. Então esse passa num universo um pouco fantástico, em que tem estrelas, reis, piratas que voam, né, no céu, que roubam raios. E ele é cheio de personagens complexos e ele é cheio dessas questões de que a gente tem que olhar de várias perspectivas, né? O personagem principal, Tristan, ele começa trabalhando numa loja, ele se menospreza, ele acha que ele não tem muito futuro, ele tenta correr atrás de uma garota que não tá nem aí pra ele. E aí a gente vai vendo o crescimento do Tristan ao longo do filme e a gente vai percebendo que nem tudo é o que parece e que às vezes a gente tem que sim olhar de várias perspectivas e entender toda a complexidade da coisa, né? Eu acho bastante legal também, tem um pirata que é o Capitão Shakespeare e ele também, ele é muito diferente daquilo que ele aparenta. Ele tem um medo de perder a reputação dele. E ele é um personagem bastante importante, né? Interpretado pelo Robert De Niro, numa interpretação que pra mim é muito divertida, é muito engraçada. E eu acho legal, né? Porque o rei do filme é malvado, o pirata é humano, né? O mocinho se menosprezava e ele precisava adquirir autoconfiança. Então ele é cheio dessas complexidades, né? Pra gente entender que nem tudo é o que parece, que a gente tem que sim olhar várias vezes, a gente tem que entender, a gente tem que, de novo, contar e recontar a história,
para a gente poder entender a complexidade, para a gente poder dar conta, né, do que é entender os sinais que são passados. Então, para a gente caminhar para o fechamento desse vídeo, né, vamos retomar, vamos recapitular e vamos deixar um treino para a gente pensar, tá? Então, a primeira coisa é a gente conseguir entender que tem coisas que a gente não vai mudar na gente, né? E ok, não tem problema. Ninguém vai deixar de ser feliz por conta disso, ninguém vai deixar de alcançar os seus objetivos por conta disso. Só que talvez eles não sejam do jeito que eu esperava. Então, os filmes que eu mencionei têm bastante a ver com isso, né? Família do Futuro, o próprio Stardust, né? É da gente poder pensar bastante nessa questão de que talvez não seja do jeito que eu tinha entendido. Aí vem a questão dos sinais, né? Da gente pensar os sinais que a gente emite, os sinais que a gente repete e os sinais que a gente dá pra gente mesmo, tá? Então também A Dama na Água, o próprio Stardust, o Querido John, são os filmes pra gente refletir a respeito desses sinais, tanto os que a gente emite quanto os que a gente recebe, e aqueles que a gente tem, às vezes, que interpretar dentro de nós mesmos, né? Então, pra gente ficar atento a esse tipo de sinal. E o último aspecto, né, seriam então os treinos de empatia, né? Então, da gente poder pensar na complexidade que é o ser humano, que somos todos nós, e a gente poder pensar que a gente vai ter que aprender a entender o outro, a se entender, entender o mundo que a gente vive, e que a partir, né, desses conjuntos, dessas conjunções de entendimento, é que também a gente vai conseguir se entender melhor, tá? Então, alguns treinos de empatia, eles são bem legais, que é aquele assim, imagina se fosse você no lugar da outra pessoa. Esse é um treino, né, super clássico da gente pensar, puxa, e se fosse eu? E se fosse comigo? Né? E se eu tivesse que enfrentar isso? Né? Acho que um outro treino bem legal é da gente pensar o que a gente faria, né? Na situação de todos os personagens, de todas as histórias que a gente ouve. Então, quando eu coloco, né, um filme, um livro aqui pra gente pensar, acho que a ideia é bem a gente também pensar, nossa, e se fosse eu no lugar dele, se fosse eu nessa história, qual personagem será que eu seria? Com qual eu me identifico mais? E o que eu teria feito de igual e de diferente? E aí, volto lá pra nossa analogia, pra gente conseguir ver a gente expandindo, né? E abrindo espaços para a gente dar conta de formas diferentes de ser e existir no mundo. Porque não existe só uma forma do ser humano existir, né? Existem várias formas. Acho que todas as formas são válidas, né? A vida é válida. Então a gente tem que lembrar que existem várias formas de viver, de ser, e que a gente está compartilhando o mundo com elas. E que algumas dessas formas, quando eu entro em contato, elas até me enriquecem, elas até são muito legais para mim. E que pode ser que eu seja também alguém que esteja contribuindo para o fato de alguém ser e existir de um jeito diferente, de um jeito mais leve, de um jeito, né, um pouco menos pesado, e de que a gente pode se conectar mesmo sendo diferentes, né? Que a gente não precisa ser igual para que a gente consiga estabelecer essa conexão. E aí, acho que todos os filmes mencionados têm um pouquinho disso, né? Que tem personagens, todos os filmes têm personagens muito peculiares e que todos eles têm aspectos, né, positivos e negativos, e que isso não impede ninguém de se relacionar, de alcançar os objetivos, de ter momentos de felicidade, de alegria, ok? Espero que faça sentido para vocês, espero que ajude nessa empreitada de estabelecer e construir a autoestima de vocês, e a gente se vê na próxima.